Um dos maiores debates da fã de One Piece é sobre quem é o detentor da maior recompensa da história. Nessa discussão, sempre aparecem os mesmos três personagens: Gold Roger, Monkey D. Dragon e Rox D. Shebeck. Mas qual seria a maior recompensa de todas? Seria do maior pirata que já passou pelos mares de One Piece? Seria do homem considerado pelo próprio governo como o mais perigoso do mundo? Ou seria do terrorista que mexeu com os tabus do mundo e quase matou os Teriubitos? No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre isso. Como vocês observaram pela introdução, os personagens que serão comparados nesse vídeo serão Roger, Dragon e Shebeck, aqueles que a fã no julga possuir as maiores recompensas de One Piece. A recompensa do Roger já foi revelada pra gente, um valor de 5.564.800.000 berries, a maior já mostrada até hoje. Então, se a recompensa do Roger já foi revelada, por que existe esse debate, sendo que teoricamente é super normal o rei dos piratas ter a maior recompensa de One Piece? Isso é o que vamos descobrir agora. Como sabemos, em One Piece o valor das recompensas é calculado a partir da periculosidade do indivíduo. No início, se imaginava que a recompensa era feita em cima do poder do personagem, sendo usada como uma espécie de guia de poder em One Piece, mas com o tempo essa hipótese caiu por terra. Se as recompensas de One Piece seguissem os níveis de poder, a recompensa do Katakuri e do Marco seriam maiores que a do Queen, entendeu? Muito bem. Apesar de serem personagens pouco explorados pelo Oda, Dragon e Shebeck aparentam ser indivíduos extremamente perigosos para o governo mundial. Vamos ver isso agora. Falando primeiramente do Shebeck, ele foi o capitão dos Piratas Rocks, aquele famigerado bando que tinha o Barba Branca, Big Mom, Kaido e Chique como membros. O Shebeck mandava nesse povo inteiro, claro. Eles não estavam no seu auge nesse tempo, mas também não eram um bando de moleques. Juntos, os Piratas Rocks tacaram terror nos mares há 40 anos atrás. Ele era um pirata tão maligno e louco que o governo mundial não o considerava um pirata, mas sim um terrorista. Antes de morrer ou desaparecer, não sabemos de fato o que aconteceu com ele, Shebeck causou um incidente de God Valley, que consistiu na tentativa do vilão de matar os Teriubitos. Shebeck queria ser o rei do mundo, guarde essa informação, e por isso almejou a morte dos Teriubitos, aqueles que legitimamente mandam e fazem o que querem. Fora que Shebeck também mexeu nos tabus do mundo, ou seja, ele sabia do que aconteceu no século perdido. No final, Shebeck foi parado após enfrentar Gold Roger e Monkey D. Garp juntos. Podemos observar aqui que Shebeck definitivamente foi muito mais perigoso que o Roger nos olhos do governo mundial. Vamos lá. O Roger não estava nem aí pro governo mundial. Ele era um Luffy da vida, completamente inofensivo. Salvo a vez que o Roger matou todo o bando de Squart por ele ter basicamente cutucado a onça com vara curta. Mas ele era bem inofensivo, na maioria do tempo. O que fez o Roger ser tão perigoso para o governo era o fato dele ter descoberto One Piece e consequentemente os segredos de Joy Boy e o século perdido. Ele era forte pra caramba, mas não usava o poder dele contra o governo, diferente do Shebeck. Como dá para perceber, Rox D. Shebeck era um verdadeiro monstro e usava seu poder monstruoso para se opor diretamente ao governo mundial. Ele queria tomar o lugar dele e dominar o mundo. Ele era praticamente um Gold Roger do mal. Como eu disse ainda há pouco, o poder do indivíduo não define a recompensa em si, mas posso afirmar que o que ele faz com o poder dele pode sim influenciar no valor. Vamos usar como exemplo Luffy e Eustace Kid. No arco de Sabaody, as recompensas dos dois eram de respectivamente 300 milhões e 315 milhões de berries. Luffy e Kid naquele momento eram extremamente equiparados em poder, se não equivalentes, mas Kid tinha uma recompensa um pouco maior. Isso provavelmente se deve ao fato de, diferente de Luffy, Kid usar o seu poder para realizar verdadeiras atrocidades por onde passava. Kid era tão violento que ele poderia facilmente ser considerado um vilão. O Oda não ia nem se esforçar para isso. Dito isso, não é difícil imaginar que o Shebeck tenha tido realmente uma recompensa maior que a do próprio Roger. A maioria da fã especula que a recompensa de Rox D. Shebeck, por conta do que ele representou para o governo mundial e dos feitos dele, seja ou supere os 6 bilhões de berries. Porém, creio que o próprio mangá e anime já desmentiram essa teoria. No capítulo 957 do mangá e episódio 958 do anime, em que a história de Rox D. Shebeck é revelada, Sengoku comenta um pouco sobre as recompensas de Roger e Barba Branca e profere a seguinte frase: nenhum pirata na história superou a recompensa desses dois. Lembrando que a recompensa de Barba Branca era de 5 bilhões e 46 milhões. Seguindo essa frase, nenhum pirata, incluindo o próprio Shebeck, ultrapassaram essa marca a não ser o Roger. Dessa forma, fica claro que Shebeck não possuiu ou possui uma recompensa superior à de Roger e nem do Barba Branca. Tá,
Então, qual é a recompensa do Shebeck afinal? Para descobrir isso, eu vou usar o Goroase, o jogo de números que o Oda usou para definir a recompensa dos Yonkou e do próprio Roger. Vamos lá. Shebeck em japonês se pronuncia Jibeko. Ji significa 2, B significa 8 e Ku significa 9. Juntando estes números e levando em consideração que a recompensa dele na prática não pode ultrapassar a recompensa do Barba Branca, eu cheguei ao valor de 5 bilhões 28 milhões e 900 mil berries. Essa é a recompensa do Shebeck para mim. Agora falando do Dragon, Monkey D. Dragon é o líder do Exército Revolucionário, a principal organização opositora do governo mundial, e por conta disso ele é considerado o homem mais procurado do mundo. Dragon também pertence à família Monkey. Ele é filho do Monkey D. Garp, o maior marinheiro da história da marinha, e pai de Monkey D. Luffy, nosso protagonista. E essas são as únicas informações relevantes sobre o Dragon. Devido à escassa quantidade de informações, eu vou ter que embasar a recompensa do Dragon usando bem mais achismo do que no caso do Shebeck. Muito bem, como já sabemos, o Dragon é líder do Exército Revolucionário. O principal objetivo dele, liderando essa organização, é derrubar o governo mundial. Ou seja, o Dragon é um inimigo direto do governo mundial, tal como o Shebeck foi. O diferencial entre os dois é que o Shebeck promove o caos e o Dragon age na surdina. Ele dificilmente ataca algum órgão do governo pessoalmente. Isso fica para os sábios comandantes revolucionários. Até mesmo no Reverie, evento que na prática deveria ter a presença dele, afinal, foi ali que os revolucionários declararam guerra ao governo, ele não estava. Nesse caso, seria o Shebeck mais perigoso que o Dragon por botar a cara para peitar o governo? Pode ser que sim, pode ser que não. De fato, o Dragon não aparenta ser tão audacioso quanto Shebeck foi. Nem mesmo os comandantes revolucionários são tratados como indivíduos tão perigosos assim. Podemos observar isso por suas recompensas, que não chegam a 1 bilhão. O Sabo mesmo, que na prática é o mais perigoso, vale apenas 602 milhões de beris. Falando na recompensa do Sabo, em One Piece, não é sempre, mas às vezes as recompensas do imediato tendem a ser proporcionais à do capitão. Vamos para os exemplos. Até o arco de Whole Cake, as recompensas do Luffy e do Zoro eram respectivamente de 500 milhões e 320 milhões de beris. Kaido, o Yonkou mais perigoso de todos, cuja recompensa é de 4 bilhões 611 milhões e 100 mil beris, tem um imediato que é com a até então maior recompensa entre os imediatos de Yonkou, 1 bilhão 390 milhões de beris. Tenha em mente que a recompensa do Sabo é baixa e esse fundamento seja usado no Dragon, a tendência é que a recompensa dele não passe nem os 4 bilhões. Isso quer dizer que o Dragon não é considerado perigoso pelo governo? Não exatamente. Eu sou um daqueles que considera o Dragon um monstro sem nem ver ele lutar, é o mais puro achismo. O que eu vejo é que as recompensas dos revolucionários não são proporcionais ao poder deles. O Sabo, por tudo que vimos ele fazer, com certeza passou 1 bilhão. Ele peitou um almirante e invadiu Mariejoa. Ou seja, ele é forte e perigoso, tudo que o governo teme, mas tem uma recompensa relativamente baixa. Para mim, isso é uma clara tentativa do governo de diminuir a real ameaça do exército revolucionário. O governo, em hipótese nenhuma, quer que o seu principal grupo opositor seja reconhecido como uma ameaça pelo mundo. Isso resultaria num desequilíbrio nos poderes pré-estabelecidos. Nesse caso, qual seria a recompensa do Dragon? Como eu disse, se essa regra for seguida, o Dragon provavelmente vai ter uma recompensa entre 2 a 4 bilhões. Na pior das hipóteses, como Barba Negra é um Yonkou e possui uma recompensa de 2 bilhões e pouco, a recompensa do Dragon poderia sequer passar dessa marca. Mas sendo um pouco mais otimista, eu não acho que o Oda faria isso. Ele com certeza sabe que o Dragon é alvo do hype de 90% da fandom. Sendo assim, eu tenho um pressentimento de que ele vai ser bondoso com a gente e vai suprir o nosso hype. Apesar do raciocínio que eu mostrei indicar que o governo vai dar uma recompensa baixa para o Dragon para ocultar o seu perigo, existe a possibilidade disso não acontecer. Como eu já falei, o Dragon é conhecido como o homem mais procurado do mundo, ou como em outras traduções, o pior criminoso da história. Ambas as alcunhas por si só sustentam que o Dragon é um ser extremamente perigoso. Se ele tiver uma recompensa baixa, não será condizente com o apelido dele. Portanto, pode ser que não aconteça, é bem provável, mas eu acho que a recompensa do Dragon pode ser a maior do mundo de One Piece. Dragon não é um pirata, logo ele pode fugir da afirmação do Sengoku. Mas qual seria a recompensa dele? Pelo nome do Dragon não dá para fazer o Goroase, então eu tive que ir no puro achismo.
Eu assumi que o Dragon é usuário da Kase no Mi, a fruta do vento, e fiz Goroase através dela. K significa 5 e Z significa 7. Juntando os dois números, eu cheguei na recompensa de 5 bilhões 570 milhões de beris. Eu gosto desse valor pelo seguinte motivo: vários animes mostram o protagonista superando seu pai overpower de alguma forma. Eu acho que One Piece pode seguir esse clichê. Teorias indicam que o Luffy no final do anime vai ter uma recompensa de 5 bilhões e 600 milhões de beris. Que os capítulos mais recentes do mangá podem ter desmentido, mas vamos assumir que não. Se isso for verdade, veremos o Luffy superando Gold Road e o seu pai, os dois homens mais procurados da história. E esse foi o meu raciocínio. Respondendo a pergunta do título do vídeo, não acho que Rox Dishebeck teve ou tem uma recompensa maior que a do Roger. As circunstâncias apresentadas aqui tornam muito difícil, mas se fosse para apostar, eu diria que o Monkey D. Dragon é quem possui a recompensa mais alta de One Piece. E você, também acha o mesmo que eu? Então comenta aí, aproveita e também se inscreve no canal e deixa seu like, porque temos vídeos novos toda semana. Um abraço e tamo junto, galera. Falou!